Nós de novo. Nós vamos falar essa parada aí do relevo brasileiro, as características. Outro assunto também árido, hein? Teórico, decorativo, mas que muitas vezes nos vestibulares, quando cai, derruba o aluno, justamente porque é conceitual. Aí o aluno fica assustado. Pô, mas eu errei. Tem muitas vezes que algumas provas, elas baseiam-se principalmente nessa parte de geografia física, cara. Aí é complicado. Aí o indivíduo dança. Porque muitas vezes há um conceito muito errado de dizer que geografia se aprende só lendo jornal e revista. Isso é um conceito que os professores de geografia têm que também, não é combater, você tem que ler, claro, mas dizer que geografia você só aprende assim, realmente, geografia é uma ciência com muitos conceitos e aí você erra. E nós estamos vendo nesses vídeos que muitos conceitos, às vezes, para algumas outras áreas, eles estão ultrapassados. Então você imagina isso, tá? Pelo menos no segundo grau, no terceiro não falamos nada. Então, Brasil. Começar assim, o Brasil tem uma estrutura geológica antiga. Então, características do Brasil. Primeiro, como já falei para você, o Brasil está localizado no que nós chamamos uma área intracratônica. Já falamos isso, mas repetimos sempre, porque isso tem que ficar na mente de vocês. É uma área de estabilidade geológica. Já falamos sobre isso também. Estabilidade geológica. Pode parecer a mesma coisa e mas é através dessa repetição modorrenta desses conceitos estratificados do ensino médio, segundo o Aziz Absaber, que nós vamos colocando alguma coisa aqui. Então nós temos a ausência, isso aqui também você sabe, a ausência de vulcanismo ativo, isso você sabe também, já falamos isso que, segundo alguns, um testemunho que nós tivemos vulcanismo no Brasil é a cidade de Poços de Caldas, tá? E também nós temos a ausência de sismos, que são abalos, terremotos de grande magnitude. Lembrando a vocês que no Brasil nós temos alguns sismos chamados de pequena magnitude. Pronto, também, meu amigo. Senão fica difícil. Então vamos por partes. A forma, o relevo, já falamos aqui, é um relevo baixo. O Brasil não tem altitudes que cheguem a 3.000 metros. O Pico da Neblina, que media 3.014, reduziu o tamanho pelos novos padrões de medição. Então, não temos nenhuma altitude que chegue aos 3.000 metros, bem diferente do oeste da América, da Cordilheira dos Andes. Temos também as formas do relevo são arredondadas, e isso tem a ver, arredondadas, com a idade, não é? Temos o predomínio do intemperismo químico, a ação das águas, nós falaremos em agentes formadores do relevo logo, tá? E não temos no nosso território, cuidado com isso nas provas, dobramentos recentes. Montanhas do terciário, as cadeias orogênicas do terciário. Nós não temos dobramentos recentes, ok? E temos também, ainda como uma característica, o predomínio de planaltos e depressões, segundo o professor da USP, Jurandir Ross. Professor doutor Jurandir Ross. Pronto. E agora os terrenos brasileiros. Vamos dar aquele grau e direcionar você para as questões que os vestibulares te pedem. Nós temos 36% de terrenos chamados pré-cambrianos, sendo que 32% são terrenos dos mais antigos, arqueozoicos, ou seja, terrenos mais antigos, tá ok? E desses aqui, 4% são do proterozoico. E aí, meu filho, se você é meu aluno, será ou não é,
ou está sendo agora de forma virtual, eu sempre vou repetir isso. Isso é questão clássica de segunda fase de vestibulares na parte de geografia física. Qual a importância dos 4% de terrenos proterozoicos do Brasil? Vou repetir. Qual a importância ou a importância econômica dos 4% de terrenos proterozoicos do Brasil? Nós temos então as maiores jazidas de minérios metálicos. Cuidado com isso. Os exemplos clássicos: Serra de Carajás, no Pará. Lembrando a vocês que dentro da geografia, mesmo em segunda fase, é permitido você colocar S.A como se fosse senhoria, aqui Serra, uma abreviação geográfica, não é? O maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal Mato Grossense, e o famoso quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Quando entrarmos nos recursos minerais brasileiros, falaremos sobre cada um deles. No Brasil nós temos 60% de terrenos sedimentares. Então nós temos os terrenos sedimentares antigos, e eles vão formar, né, são terrenos do Paleomesozoico muitas vezes, e eles vão formar geralmente planaltos e também podem formar depressões, tá? E temos terrenos sedimentares recentes. E aqui eu vou colocar do Mesozoico superior até o Cenozoico, Mesocenozoico, onde nós temos aqui planícies e também depressões. É o caso da depressão amazônica. Tá bom, professor? Qual é a importância desses terrenos aqui? Isso aqui já falamos em vídeos anteriores, mas vamos repetir. As jazidas de combustíveis fósseis. Professor, por que o Brasil é pobre em carvão? Quando nós explicarmos a questão do carvão, nós falaremos por que o hemisfério sul, como um todo, ele é pobre em carvão e o hemisfério norte é rico em carvão. E nós temos 4% de terrenos vulcânicos que aconteceram no famoso derrame de lavas da bacia do Paraná. Como eu já falei para vocês, isso provavelmente tenha ocorrido de 135 milhões de anos a 120 milhões de anos, tá? MA são milhões de anos, tá? É assim que você coloca, do mais antigo para o mais moderno. E esse derrame de lavas da bacia do Paraná deu origem a uma rocha magmática extrusiva chamada basalto. Esse basalto, não é? Ele deu origem ao solo muito fértil chamado terra roxa, que está ali intimamente ligado a um ciclo aqui no estado de São Paulo, o ciclo do café. Lembrando que esse derrame de lavas foi considerado o maior do mundo, com cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, né, de área. Então, filho, são características do relevo brasileiro fáceis, mas que derrubam você numa prova. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os agentes formadores do relevo, não é? Vamos fazer primeiro um apanhado geral, para depois falarmos sobre esses agentes formadores, para que você tenha no seu caderno, nas suas anotações, nos seus alfarrábios, né, subsídios que possam fazer com que você vá para o seu tão sonhado vestibular para dar início, né, à sua existência produtiva na sociedade odierna. Olha que coisa linda. Tamo junto, meu filho Jaelvis, daquela paradinha Louco Abreu.